Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Hoje é episódio 108 ou 109, hein, Paulo? Depois você me confirma. Eita, Elaine, estamos indo longe, hein? Estamos e vamos ainda mais, se Deus Histórias de quiser. superação para quem está chegando hoje no nosso canal, né? Histórias de superação que vão ativar a sua fé. E hoje, Elaine, o que o pessoal que está assistindo pode esperar? Olha, hoje nós temos uma mensagem muito forte sobre superação de luto, diagnóstico de impossibilidade de gravidez, mas Deus opera muitos milagres na vida da Luciana Barreto e hoje ela vai compartilhar conosco aqui um pouco dos milagres que Deus fez na vida dela. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com vocês e poder falar com as pessoas sobre o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Olha, nós estamos no podcast Eu Sou Milagre. Você se identifica com essa frase? Sim, totalmente. A minha vida é um milagre. Legal. Luciana, você já tem uma história muito forte já na tua infância, né? Sim, exatamente. Ligado à maternidade, né? Sim. Queria que você contasse isso pra gente. Como foi que você recebeu uma notícia assim impactante na sua vida? Bom, na verdade eu descobri que a minha mãe não era minha mãe com 6 anos de idade, né? Eu fui criada pelos meus avós maternos e um dia, voltando do prezinho com a minha avó, depois de uma reunião de pais, na inocência de uma criança, eu perguntei para minha mãe por que todo mundo tinha mãe nova e só eu que tinha mãe velha, né? A minha avó já tinha uma idade avançada. E aí eu recebi a notícia de que ela não era minha mãe, realmente, né? Mãe de barriga, ela era só a mãe de coração, a mãe que me criava. E aí ela foi contar a história da minha mãe, que a minha mãe era muito jovem quando se casou com meu pai. Eu fui a segunda filha do casamento deles. O primeiro filho, infelizmente, faleceu. E a minha mãe, na verdade, ela foi embora, foi viver a vida dela e ela acabou me deixando com os meus avós. Mas você a conhecia ou não? Então, como ela foi morar em um outro estado, foi viver uma outra vida, né? Ela teve um outro relacionamento, teve outros filhos. Eu conheci ela, já estava um pouco grandinha já. E eu Uhum. achava que ela era tia, né? Ela chegava na casa dos meus avós, eu achava que ela era tia. E daí, nesse dia, a minha avó e as minhas tias me mostraram as fotos e foram me contar que a minha mãe era jovem, que ela ainda não tinha maturidade para criar uma filha, ela foi embora e eles acabaram assumindo essa responsabilidade de me criar. Meu Deus, Luciano, como que foi para você receber essa notícia e o que isso acabou ocasionando no restante da sua vida? Na infância, a minha família é uma família muito unida, muito amorosa. Eu sempre fui muito amada, né? Dentro das nossas possibilidades, das nossas circunstâncias, né? A gente sempre foi de uma família muito simples, muito humilde, mas dentro das nossas possibilidades eu fui muito amada, muito protegida, muito cuidada, então eu não sentia falta, mesmo porque eu chamava minha avó de mãe e meu avô de pai, então eu tinha minha mãe e o meu pai ali comigo o tempo inteiro. Então eu não senti abalo quando eu descobri que os meus pais não eram os meus pais biológicos. Mas quando eu fiquei adulta, casei, tive a minha primeira filha, daí eu consegui sentir dentro do meu coração uma grande tristeza, né? Por que que a minha mãe havia me abandonado? Dentro daquele amor que eu tinha pela minha filha, olhando a minha filha pela primeira vez, aquele amor que eu sentia dentro de mim, como que minha mãe tinha tido coragem de me abandonar? Aí eu acho que deu uma sacudida, vieram alguns traumas e algumas E tristezas. quantos anos você tinha quando você engravidou? Porque um evento aconteceu Aos com os 6 6, anos. E quantos anos você tinha quando você engravidou? 22 anos, quando eu Meu engravidei Deus, da minha primeira 16 filha. anos depois. As Exatamente. consequências do trauma vieram com o tempo, né? Você vê Vieram como as coisas depois. parecem que ficam dormindo, né? Sim, Dentro do Dormentes ali exatamente. subconsciente, né? dentro do subconsciente e de repente um evento traz isso à tona. Sim. E você casou, engravidou, teve uma gravidez tranquila. Como é que foi a gravidez da sua primeira filha? Então, não foi uma gravidez tranquila, Elaine. Foi uma gravidez bem complicada.
há 25 anos atrás, assim, também dentro das nossas condições, a gente achava que tudo estava correndo bem, Uhum. mas eu tinha sangramentos, eu passava mal, eu vivia no pronto-socorro e nos exames comuns, a médica falava que estava tudo bem, os médicos que me atendiam no pronto-socorro falavam que estava tudo bem. E aos 8 meses eu tive um mal-estar um pouco mais intenso, tive um sangramento mais considerável e fazendo o exame, eles acharam melhor me internar e fazer o parto da minha filha. Foi um parto cesárea e foi muito complicado, porque na hora que a médica abriu minha barriga, ela soltou uma frase e falou: Meu Deus do céu, cadê a criança? Então, Uau, que Como louco assim? isso. Explica melhor pra foi gente. muito complicado, é uma coisa surreal, assim, é difícil de entender, mas há 25 anos atrás, assim, a tecnologia não era a mesma, Sim. então não existia celular, assim, e câmera fotográfica, mas quando a médica abriu minha barriga, eu me lembro o nome da médica, a doutora Rosana Zacarias. Ela abriu e falou: Meu Deus do céu, cadê a criança? Me arruma uma máquina fotográfica, me arruma uma máquina fotográfica. E foi aquela correria entre a equipe médica. A minha filha foi uma gravidez ectópica, inflou uma bolsa no meu útero, que ficou colada no meu intestino, e a minha filha estava nessa bolsa. Era uma bolsa fina que a qualquer contração ou qualquer esforço maior ela se romperia, morreria a minha filha e eu. A gravidez ectópica, para quem não conhece, é quando a criança é gerada nas trompas. Então, acaba É uma gravidez fora do isso, útero, fora né? do útero, né? O Isso, óvulo não desce ali, né? Pro isso. útero e acaba gerando em qualquer outra parte do corpo da mulher. Meu Deus, você ter sobrevivido a isso e a Letícia também já é um milagre. É um grande milagre. Primeiro que se os médicos tivessem descoberto a gravidez ectópica, eles teriam interrompido, porque eu corria Sim. risco de vida. Então, talvez eu não tivesse tido nem a possibilidade de ter a minha filha. Mas tudo fluiu até os 8 meses, e mesmo dentro desse quadro, a minha filha nasceu uma criança completamente saudável. Então, para mim, esse é um dos grandes milagres da minha vida. E A teve minha alguma filha. consequência Sim, por conta dessa gravidez ectópica, eu tive uma hemorragia violenta, né? Foi muito difícil conter essa hemorragia, eu corri risco de vida, eu perdi parte do útero, uma trompa e ovário do lado direito. Uhum. Então, eu fiquei a partir deste momento, apenas com o lado esquerdo e com 50% de chance de engravidar, e mesmo assim seria uma gravidez muito complicada se eu realmente tivesse a intenção de engravidar novamente. Meu Deus. E aí a Letícia nasceu com Sim, saúde ou ela teve alguma consequência ela dessa? nasceu uma criança saudável, e só que ao longo da vida dela, ela tinha algumas intercorrências, algumas infecções, ela tinha uma saúde mais frágil. Ela era uma criança normal, mas ela tinha uma saúde mais frágil. Aos 10 anos de idade, ela fez uma cirurgia, uma esplenectomia, por conta de alguns problemas hematológicos, ela precisou fazer uma esplenectomia, que é retirada do baço, para trazer um pouco mais de tentar melhorar a imunidade dela, melhorar o quadro de saúde dela, e aí ela ficou bem. Então, depois dessa esplenectomia, ela ficou bem e a gente precisava apenas tomar alguns cuidados. Ela precisou fazer algumas vacinas antes da esplenectomia, tomar antibiótico, fazer antibiótico de uso contínuo para manter a saúde dela, porque a preocupação dos médicos é que ela tivesse contato com alguma doença muito grave, né? O organismo dela é complicado quando não uma pessoa sobrevive tranquilamente sem o baço, Uhum. mas existem alguns riscos e eles queriam ter essa cautela por conta E isso disso. foi em decorrência dessa gravidez fora do útero, porque Não se assim, sabe. dentro da placenta tem todo, né, receber Sim, os nutrientes ali da mãe, então sim. não, você não sabe. Então, existe um histórico
histórico de saúde, eu tenho um problema chamado leucopenia. É uma deficiência no glóbulo branco que há a imunidade dentro do nosso corpo. A Letícia tinha leucopenia, mas associada à leucopenia, ela tinha anemia hemolítica, que é um tipo de anemia que também pode ser comum, nada grave. Só que em contrapartida ela tinha plaquetopenia, que era uma deficiência das plaquetas. Então esses 3 probleminhas associados, e a gente não sabe o histórico porque eu não conhecia a parte do meu pai, né? Eu não tive acesso ao histórico familiar de saúde do meu pai, e na família da minha mãe ninguém tem esse problema de saúde. Então a gente não sabe de onde vieram esses problemas. Mas da gravidez não se tem certeza se na gravidez, se foi a gravidez que gerou esse tipo de problema. E você fala da Letícia no passado, né? Sim. Alguma das pessoas aqui não te conhece ainda, nós também estamos te conhecendo um pouco melhor hoje, né? E nós sabemos que a sua história é uma história de superação. E em um determinado dia, esse quadro de imunidade se agravou. Então, na verdade, a Letícia estava bem de saúde após a cirurgia que ela fez de retirada do baço. Ela tinha uma vida normal, escola, inglês, balé, ela tinha uma rotina normal. E um dia, foi aniversário dela, em um sábado, dia 13 de abril, foi aniversário dela. 2 dias depois ela acordou sentindo um mal-estar, mas ela não tinha tido nenhum problema anterior a isso, então ela estava bem de saúde, tá? E nós levamos, né, tava todo mundo em casa, meu marido e meu filho, e nós levamos ela no médico, né, para pegar um atestado, porque ela estava em semana de prova. Chegando lá, como ela estava muito fraquinha, estava com febre, eles acharam prudente colher alguns exames e ver o que ela tinha. No primeiro ciclo de exames, não deu absolutamente nada nos exames dela. Só que a médica viu que a febre não cedia, era uma febre persistente, mas não alta, né? E ela tinha tido 2 episódios de vômito apenas. Um quadro que parecia um quadro viral, né? Sim. E daí eles acharam prudente deixar ela em observação para colher, para ver o resultado da urocultura que sairia em 24 horas. Meu marido foi embora com meu filho e eu fiquei com ela. Ela estava conversando, estava bem, e de repente a enfermeira avisou que nós já íamos subir para o quarto, né? Que tinha liberado uma vaga, nós íamos subir para o quarto. Até então nós estávamos na enfermaria. E aquela mania de mãe, de olhar rosto, olhar mãos e conversar, a gente estava conversando e eu ergui a blusinha dela e percebi que tinha uma mancha púrpura na barriga dela. Uma mancha pequena. Eu gelei, porque na hora, não sei explicar, eu não sabia o que era, mas na hora eu fiquei assustada. Eu chamei a enfermeira me falou, mãe, vocês estão subindo? Chama a enfermeira do andar e mostra para ela que ela vai chamar um médico. Aí ela não conseguia andar, porque ela estava fraquinha, subimos de cadeira de rodas. Quando chegou lá, eu deitei ela na cama. Quando eu ergui a blusa dela para mostrar para a enfermeira, já tinha outra mancha, pouco maior, rápido, assim. muito rápido. É uma mancha, imagine que você tem uma lesão, né, que fica uma cor púrpura, como se os antigos falavam sangue pisado, Sim. tá? E daí a enfermeira olhou a mancha, arregalou o olho e saiu correndo. Uma cor forte. Uma cor forte, né? Minha filha conversando, ela estava só fraca. Saiu correndo a enfermeira e ela voltou com uma equipe médica. Por quê? Nós estávamos na Santa Casa de São Paulo. Lá, os médicos são professores, então eles trabalham com os residentes. Sim. Quando o médico responsável veio, ele já veio, era uma médica, na verdade, ela já veio com todos os residentes. Então, veio aquele monte de médico e começou a me fazer uma série de perguntas. E nisso, as manchas, elas começaram a aumentar. Assim, começou a sair no braço, no dedo, na perna. Então, eles saíram empurrando a maca da Letícia em direção ao UTI
E eu já fiquei assustada, sem entender o que estava acontecendo, e a médica me perguntando, e eu relatando para ela o que tinha acontecido, e eu parei numa sala de UTI, em uma sala, fugiu a palavra, mas em um isolamento da UTI. Uhum. Lá na UTI eles já vieram com uma tesoura, começaram a cortar as roupas da minha filha, encher ela de aparelhos e me fazendo uma série de perguntas. E aí a minha filha me pediu água, ela assustada, com o olhinho arregalado, ela falou: mamãe, me dá água. E aí eu perguntei para a chefe da UTI se poderia, ela falou que não. E aí eu falei: doutora, deixa eu dar só um dedinho de água para ela. E aí a médica, acho que ficou com dó e deixou dar um pouquinho de água para Letícia. Eu dei um pouquinho de água e ela olhando para mim, eu falei para ela: meu amor, calma, né? Eu tô aqui. E nisso, como eles já sabiam do que se tratava e já sabiam o que aconteceria em seguir, que é um quadro muito fulminante, eles queriam me tirar da sala, porque eles sabiam que as complicações viriam em questão de segundos, de Meu minutos, né? Deus. E eu não queria sair da sala, óbvio, né? E daí vieram duas enfermeiras, um enfermeiro grande, quase que me arrancaram de dentro da sala. E a última palavra que eu falei para minha filha, a última vez que eu conversei com ela, eu falei: meu amor, fica calma, vai ficar tudo bem. E eles me tiraram da sala. Nisso eu liguei para o meu marido, desesperada, em choque. E quando meu marido chegou, a gente tentava entrar na sala e eles não deixavam a gente entrar. E nisso foi por volta das 6 horas da tarde, né? Quando eu saí da sala, 6, 7 horas da noite, não me recordo. Eles deixaram a gente entrar na sala por volta das 3 horas da manhã, foi quando eles conseguiram estabilizar o quadro da minha filha. Então, eles ficaram desse horário entre 18 e 19 horas até as 3 horas da manhã, tentando estabilizar o quadro dela. Nisso, quando eles, nesse período, saía gente da sala, né, desse isolamento, eu falava: e a minha filha? Ninguém falava nada para mim, ninguém me dava nenhuma notícia, ninguém explicava o que estava acontecendo, e nós, desesperados, desnorteados. Quando foi 3 horas, a enfermeira-chefe veio conversar conosco, e ela falou assim: olha, eu vou deixar vocês entrarem para ver a Letícia, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, ela não tá bonita? E eu falei: o que que é não tá bonita? Não tô entendendo, não sei o que tá acontecendo. E ela acompanha a gente, nos conduziu até o isolamento. Quando eu cheguei na sala, eu levei um choque. E aí eu desmaiei, eu dei um grito e desmaiei. E quando eu voltei, consegui, né, voltar. Eles não queriam deixar eu entrar na sala de novo, mas eu insisti, voltei e a minha filha estava completamente transformada. Ela estava em coma, né? Ela teve um quadro de choque e ela estava completamente desfigurada. Na verdade, o quadro da minha filha foi um quadro de meningococcemia fulminante, que é um tipo fulminante de meningite, e é um quadro devastador, porque quando as manchas começam a aparecer no corpo, é porque a bactéria já começou a disseminar as suas toxinas em todos os órgãos. Então, aquelas manchas são hemorragias já dentro do corpo, dos órgãos, são os órgãos entrando em colapso. Então, quando já as manchas começaram a sair, é porque a minha filha já estava num estado gravíssimo. Então, por isso que eles me tiraram da sala, porque a qualquer momento ela ia entrar em choque na minha frente, então eles foram até prudentes para que eu não visse isso acontecendo. Eles me preservaram para que eu não visse isso acontecendo. Meu Deus. Meu Deus, muito forte isso, né? Muito, Porque muito forte. você leva a sua filha para o hospital, né? Com uma febre não muito alta, achando que era algo ali que daqui horas ou dias você pudesse estar com ela de volta em casa, e questão de horas você vê a sua filha completamente desfigurada, em coma, Sim. né? Eu imagino o seu choque. Eu já tive essa experiência de ver meu filho em coma, entubado, em decorrência de um acidente de moto, e essa também foi a minha reação.
né? De desmaiar. Como mãe, eu compartilhei desse momento. A diferença é que meu filho voltou para casa. Glória a Deus. Então, eu imagino o tamanho da sua dor ali, né? E Sim. como foi depois desse primeiro impacto, esse primeiro dia, como foi discorrendo os dias ali, Lu? Foram 10 dias em coma, né? 10 dias sentada do lado da minha filha. Ela estava completamente desfigurada, realmente, porque a meningite é muito violenta, é muito fulminante mesmo. Então, ela estava muito inchada, aquele roxo viram todo. Então, ela acabou, a hemorragia foi em todos os órgãos. Então, ela ficou toda, assim, a pele fica toda preta, né, por conta do É sangue. como se fosse necrosando, né? Exatamente. Então foram 10 dias vendo os braços necrosarem, as pernas necrosarem, e os médicos entrando, falando que se ela sobrevivesse, ela ia ter que amputar as pernas, os dedos, não sabe se ela poderia ficar com os braços, que haveria uma lesão cerebral. E mesmo assim, eu queria que a minha filha ficasse. Eu não queria saber como ela ia ficar, eu queria que ela ficasse. Existe um egoísmo dentro da gente que a gente não quer que vá embora, a gente não aprende com ir embora. É porque não é E uma ordem natural. A ordem não, natural é os filhos enterrarem os pais. O contrário nunca exatamente. vai ser aceitável. Sim, mas eu fiquei do lado dela durante 10 dias e eu falava todos os dias, Senhor, não leva a minha filha. Houve um processo muito importante antes de tudo isso que aconteceu com a Letícia que eu esqueci de contar para vocês. Foi a minha filha que me levou para a igreja. Ela foi a convite de uma amiga para a igreja e ela foi a convite da Amandinha, filha de uma grande amiga minha, Roberta Sara, que já esteve aqui com Sim. Sim. vocês. E quando ela voltou da igreja, ela voltou muito feliz, muito impactada. Então ela falou: Mamãe, você precisa ir, você tem que conhecer. Então ela já tinha sido impactada pelo amor de Deus ali. E aí eu falei: Não, Lê, igreja de crente, eu não quero ir na igreja de crente. Eu era católica. Eu falei: Eu não quero ir na igreja de crente. Ela falou: Mamãe, não foi você que falou que quer sentir o fogo do Espírito Santo? É lá que Jesus vai dar o fogo do Espírito Santo para você. Uau. Então, foi a Letícia que me levou para a igreja e me levou para conhecer Jesus. Então, o que eu falava, Senhor, a minha filha te serve, Senhor, ela me levou para a igreja, Senhor, ela transformou a nossa vida. Então, era o que eu mais pedia para Deus. Eu falava assim, Senhor, ela é importante, ela é especial. Então, eu achava que por ela ser uma boa menina, por ela ser uma boa filha, por elas amar a Deus, que ela não tinha o direito de ir embora. E no dia 25 de abril, 10 dias depois desse episódio, né, do coma dela, eu não sei o que aconteceu, mas eu não desgrudava da Letícia. E o meu marido estava lá, e eu falei para o meu marido, eu quero comer. Eu não comia, eu não bebia, eu só tomava água. Eu falei para ele, eu quero comer. Aí ele se assustou, porque eu não saía do lado dela e falava que não queria nada. Ele falou, tá bom, então vamos descer, vamos comer. Aí ele desceu, ele foi pedir um lanche, eu falei, não, eu quero comida. Acho que Deus já estava me preparando para que eu ficasse forte. Eu desci, eu comi, eu falei, eu quero ir para casa e quero tomar um banho decente. Eu estava no hospital há 10 dias. E nós estávamos indo embora para casa. Quando a gente saiu do hospital, estávamos indo embora para casa. Me ligaram do hospital para voltar, porque a minha filha tinha acabado de falecer. Meu Deus. Não consigo mensurar a dor que você deve ter passado e sentido nesses dias. Foi devastador, foi terrível, mas até então eu não imaginava a possibilidade da Letícia não voltar. Mas neste momento que eu saí do lado dela, acho que foi o momento que Deus começou a me preparar, começou a me mostrar que eu precisava sair do lado dela, que eu precisava seguir o meu caminho, porque ela já estava nos braços dele. Meu Deus. Foram
dias ali terríveis, intensos, Sim. com uma emoção que uma mãe acho que nunca pensa em passar na vida, né? De enterrar a filha mais velha. Sim, Quantos de anos jeito ela nenhum. tinha? 13 anos. E até o momento ela era a sua única filha ou não? Não, Não. ela tinha 13 e eu tinha o Fernando, que estava com 5 anos. E como foi pro Fernando? Foi mais devastador para o Fernando do que para mim, porque os dois eram muito unidos, muito unidos. A Letícia era muito carinhosa, o Fernando era muito apegado, ela era super protetora, amorosa, e eles eram muito unidos. Então, com a partida da Letícia, o Fernando ficou muito mal, porque ele tinha perdido não só a irmã, que era o amor da vida dele, mas ele perdeu uma mãe também. Porque a partir daquele momento eu morri para o mundo. Aquele momento foi o meu momento de luto, não só por perder a minha filha, mas foi eu esqueci que Deus existia. Naquele momento eu achei que Deus tinha me abandonado e eu não queria mais ouvir falar sobre Deus. Eu não queria, se alguém falasse sobre o amor de Deus, que ele estava com Deus, eu falava que Deus tinha me abandonado. Então, assim, naquele momento meu filho perdeu não só a irmã, mas ele perdeu a mãe também. Então, por conta disso, ele começou a ter uma série de problemas de saúde, ele teve um quadro depressivo gravíssimo. Chegou um momento em que o Fernando tomava mais remédios do que eu. Antidepressivo, ele tomava remédio para ir para a escola, para aprender. Ele não sabia o que era letra e número, ele ficou revoltado, ele falava que Deus não existia. O Fernando ficou péssimo. Então, era uma criança de 5 anos de idade que que só falava em morrer. Ele queria morrer, ele queria a irmã dele. E algo muito que eu acho que mexeu muito com ele também foi porque ele não viu a irmã. Então, assim, por conta do estado Sim. físico da Letícia e porque o caixão foi lacrado, ele não se despediu da irmã. Então, ele falava assim: Deus levou a minha irmã e eu não pude nem me despedir dela. Então, foi muito devastador para o Fernando. É um ritual, né? Então, assim, muitas vezes a gente não entende, existem pessoas que não querem viver esse momento Sim, e não podem, como foi no caso de vocês, sim, né? Uma doença devastadora, às vezes, sim, não sei se era transmissível ou não. sim, Então, acontece isso e acaba pulando esse processo. Então, a fase de despedida, ela fica um pouco mais extensa. Então, o que deu para perceber, o que ocorreu com a sua família, que não foi apenas a morte da filha mais velha. Toda a família foi desestruturada ali. exatamente. E como vocês conseguiram vencer isso, Lu? Porque hoje vocês são, né, uma família ali que até cresceu, Sim, né? Mais um milagrinho aí que veio é, por esse caminho. E como vocês conseguiram se reerguer e vencer essa etapa? Como foi o processo, né? É, não foi fácil, né? Primeiro porque eu escolhi o caminho mais difícil, né? Existe o livre-arbítrio e Deus dá a escolha. Ele abre os braços para a gente, mas a gente corre ao encontro dele se a gente quer. Ele não obriga a gente. Então eu escolhi o caminho mais difícil. Então eu não acreditava de fato que Deus me amava e uma série de questionamentos vieram na minha mente. E se alguém falasse de Deus para mim, eu ficava revoltada, completamente revoltada. Ficava brava, nervosa. E eu me fechei dentro do meu quarto, literalmente me fechei dentro do quarto e eu não recebia ninguém. Eu não via ninguém, não via meu marido, eu não via meu filho, eu não via familiares, eu não via os meus pastores, eu não via ninguém. Eu não queria receber ninguém. E um episódio que marcou muito esse período em que eu não saía do quarto foi um dia que o Fernando bateu na porta e ele pediu para entrar. E eu falei para ele, falei, não entra, eu quero ficar sozinha, porque eu queria ficar com a luz apagada, janela fechada e eu não queria falar com ninguém. Eu chorava 24 horas por dia, 24 horas por dia. E o Fernando bateu na porta e falou, mãe, deixa eu entrar. Eu falei, não,
quero ficar sozinha. Ele falou, mãe, por favor, deixa eu entrar. Eu falei, não, não entra. Ele entrou. Ele entrou. Aí ele falou pra mim, falou, mãe, fecha os olhos, faz de conta que eu sou a Letícia, mas me dá um abraço. Então, neste momento, foi um momento que eu percebi que ele tinha perdido a mãe também, que ele estava sozinho e que ele estava sofrendo e que a pessoa que devia estar ajudando ele tinha se jogado e não queria ajuda e não queria ajudar e não queria cuidar. Então foi muito difícil, mas eu abracei o meu filho e naquele momento eu entendi que eu podia não me amar mais, mas eu tinha que amar e cuidar do meu filho. Então foi o primeiro respiro que eu dei. Foi, acho que a primeira pontinha do dedo que eu ergui para que Deus começasse a me puxar. Então aconteceu esse episódio e as amigas que batiam na minha porta para falar comigo, para me visitar, para me ajudar, eu não recebia, né? Tem duas pessoas muito importantes, que é a Roberta, uma grande amiga, e ela ia na minha casa, ela, o marido e as filhas, eles batiam na porta e eu não queria recebê-los, eu não queria vê-los. Poucas vezes eu abri a porta e recebi eles. Tenho uma prima que é uma irmã muito amada, muito especial na minha vida. Ela entrava na minha casa, ela fazia as coisas, ela deixava a comida pronta, ela cuidava do meu filho e perguntava, você quer me ver? Né? Eu posso te ver? Eu falava que não e ela ia embora. Ela só ia cuidar. E um dia ela falou para mim, ela falou, Lu, enquanto você não acreditar em Deus, enquanto você não quiser ajoelhar e orar, eu oro por você. Então eu tive intercessores, eu tive pessoas em todos os cantos que eu jamais imaginava, nem que aquela pessoa me conhecia, mas aquela pessoa conhecia a minha história e orava por mim. Então foi através da intercessão e do amor de Deus que eu consegui passar por esse período. E em um momento eu acabei aceitando um convite de uma amiga para ir para um congresso em Minas Gerais, congresso do Diante do Trono. E lá foi o primeiro passo para a luz, para sair desse período de escuridão e caminhar para a luz. Luciana, acho muito importante isso que você acabou de falar agora, porque essa situação que você passou, dessa revolta, né, é a maneira, eu acho, mais apropriada de se falar isso mesmo, dessa revolta com Deus, porque Sim. que Deus é esse que é um Deus de amor, que leva a minha filha com 13 anos de idade? Isso é uma coisa muito difícil de se compreender. Acho que é uma das principais mensagens que você já está deixando aqui nesse episódio é esse. De como que eu posso amar a Deus, sendo que Ele levou ao bem mais precioso que eu tenho, né? E, de certa forma, quando a gente é confrontado com isso, a gente não sabe como ajudar pessoas. Então, nesse caso, isso que você acabou de falar serve tanto para as pessoas que estão presas no luto, Sim. quanto para, principalmente, eu acho que principal, para as pessoas que querem ajudar as pessoas a saírem desse luto. Como que eu posso fazer? Sendo que existe um bloqueio, a pessoa que está passando por esse processo, ela bloqueou todas as entradas, ninguém tem acesso, se, né, tá deitada num quarto escuro, não quer contato, é extremamente compreensivo, faz parte de um processo, mas como que eu, do lado de fora, posso ajudar? E o que você deixou aqui foi muito importante. E, né, essa mensagem que a sua amiga, sua prima falou, né? Tipo assim, enquanto você não ora, eu vou ajoelhar e vou orar por você. Eu acho que essa é uma mensagem muito forte para quem quer ajudar as pessoas a sair do luto. Né, Com Elaine? certeza, não desistir do outro, né? Porque ela tinha plena consciência que um dia você abriria aquela porta. Sim. E ela não desistiu, né, de você, porque ela também abriu parte de mão da vida dela ali durante um período para estar fazendo as atividades, né, que você, como dona da casa, a mãe do Fernando, Sim. esposa do seu marido ali, deveria estar executando. Eu imagino a importância da vida,
né, dessa pessoa na sua vida e o quanto você pode estar até nesse momento contribuindo para que pessoas que estão nessa caminhada a ponto de desistir, que está cuidando de alguém ali que está depressivo, não desista, né? Peça mais ajuda, peça reforço, fala, vamos lá resgatar essa vida que está no fundo do poço, porque existe uma saída, né? E esse evento que tirou você desse looping, né, que te causou aquele impacto, aquela emoção, foi seu filho insistir e falar, não, eu vou entrar, eu preciso de um abraço, mamãe, faz de conta que eu sou a Letícia. Sim. Então isso deve ter trazido ali uma emoção tão forte que te trouxe, de certa forma, a consciência Esse de que você bloqueio. precisava sair, né, desse Exatamente. lamaçal que você estava de sofrimento. Exatamente. A palavra que você falou descreve o mundo em que eu vivia, Elaine. Eu vivia em um lamaçal. Eu vivia em uma escuridão e neste período existiram vários momentos, né, em que eu tive de fato no fundo do poço. Em um desses episódios, era Dia das Mães e eu pedi para o meu marido sair com meu filho porque eu queria ficar sozinha. Isso foi antes do congresso. E eu pedi para o meu marido sair com meu filho porque eu queria ficar sozinha. Eu queria, como diz a minha amiga Roberta Sara, lamber as minhas feridas, Sim. né? Ao invés de eu abrir a minha porta e aceitar a oração, estar com amigos e aceitar ajuda, ver a luz e receber o amor de Deus, eu preferia ficar sozinha dentro do quarto. E eu fiquei dentro do meu quarto e eu abri a janela do meu quarto. Eu morava no térreo, né? Eu morava no térreo, abri a janela do meu quarto, eu olhei para o céu e falei assim: por que que o Senhor levou a minha filha? Me explica, eu só preciso entender por que que o Senhor levou a minha filha. Por que que o Senhor não me leva? Eu não conseguia conviver com aquela dor que não era só dentro do meu peito, ela era física, doía meu corpo, doía meus órgãos, doía tudo, doía respirar, eu não respirava normal, eu sentia dificuldade para respirar, era uma dor que eu não sei explicar essa dor, e eu não aceitava ajuda, e eu comecei a chorar, e eu peguei uma caixa e falei, se o Senhor não me levar, eu vou. E eu estava decidida a fazer uma besteira. E eu peguei uma série de comprimidos e tirei tudo da cartela, peguei um copo de água e eu ia tomar esses comprimidos e a minha casa estava toda escura e eu comecei a ouvir a campainha, insistentemente, numa casa toda escura onde parece que não tem ninguém. E eu comecei a ouvir a campainha da minha casa. E eu, muito brava, ficava muito nervosa nesse período, a revolta ainda tomava conta de mim e eu não queria abrir, mas a campainha não parava de tocar. Insistentemente a campainha tocando. E eu abri já querendo brigar. Eu já abri a porta querendo discutir por que que a pessoa estava insistindo, estava tudo apagado. Eu abri a porta e falei, que foi? Era uma vizinha, a vizinha da frente. Ela estava com uma caixinha cheia de balas e um versículo, né? Eu não tinha visto ainda, mas ela falou assim, eu não sei porquê, mas Deus me pediu para vir trazer isso para você. Nós nem conversávamos, ela só sabia o que nós estávamos passando. Eu desarmei, fechei a porta, agradeci, fechei a porta, e aí eu olhei e falei, eu nem gosto dessa bala. E aí eu coloquei a bala em cima da minha cama, do lado dos comprimidos, e na hora que eu coloquei a bala, eu vi que tinha um papel, e no papelzinho estava escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento, eu entendi que ele estava me ouvindo, e que ele não queria que aquele fosse o meu fim, que fosse daquele jeito, e que eu ainda tinha um propósito a cumprir. Então, foram uma série de coisas que me levaram a caminhar diante da luz. Depois disso, veio o evento Diante do Trono, que foi aonde começou o meu processo de cura, né?
E aí vieram outros acontecimentos e um dia eu continuava chorando, claro, né, chorando de saudade da minha filha, mas já muito melhor, já começando a aceitar ouvir sobre Deus. Não tinha voltado para a igreja ainda, mas já aceitava ouvir sobre Deus, porque a maneira como Deus falava comigo era muito clara. Deus não mandava recado, ele falava comigo de maneira clara, eu ouvia. E um dia a Roberta Sara foi na minha casa e a gente conversando, e eu chorando falei para ela, falei, por que que Deus levou minha filha, Rô? Ela era boa, ela fazia o bem, ela era uma boa filha, era obediente. E a gente vê tanta gente malvada que tira vidas, que faz o mal. Por que que a minha filha tinha que ir embora? Ela falou para mim, mas por quê? Deus ama só os bons, Deus não ama os maus? Então, até por isso, né, daquele nosso bate-papo antes, Sim. Elaine, às vezes a gente precisa levar umas sacudidas para entender que o amor de Deus é igual para todos. Ele não ama mais quem é bonzinho ou quem faz boas ações. Deus ama todos de forma igual. Então, a partir daí, eu comecei a aceitar que minha filha não era especial. Ela é especial, ela é minha filha amada, ela é especial para mim, para a família, para os amigos, mas para Deus nós somos todos iguais. Não existe diferença, Deus não tem distinção, né? Deus não faz distinção das pessoas. O que você viveu e vive até hoje, né? Porque o luto, ele é um período, né? Mas a saudade fica pro Sim. resto da vida, né? E a Uhum. gente aprende a conviver com aquela ausência com o passar do tempo, né? Sim. E o que você vive, a sua história, você contando, vai se assemelhando muito com o que a Estela viveu, né? E Exato. até o dia que ela fala assim, por que o senhor não curou o meu filho? Por que o senhor não fez um milagre nele? E Deus respondeu para ela, porque o milagre é Milagre é você. você. Exatamente. Então, você hoje é o milagre que pode ajudar muitas mães, muitas pessoas que tiveram uma perda, né, traumática a superar esse momento. Então, eu gostaria que você, nesse momento, olhasse para essa câmera e desse um recado para quem hoje está preso nesse sofrimento, como um dia você já esteve e não vê saída. Eu queria dizer para você que não é fácil viver o luto, viver uma dor não é fácil. E existem dois caminhos. Uma vez uma pessoa me perguntou como eu tinha conseguido, e eu falei para essa pessoa que não existia outra alternativa, mas existem duas alternativas sim. Você pode escolher o caminho mais fácil, que é aceitar Deus e caminhar junto com Deus, onde Ele carrega você e a dor é mais leve, ou você pode escolher o caminho mais difícil, que foi o caminho que eu escolhi, que foi o caminho de me isolar, de não receber as pessoas, de achar que Deus tinha me esquecido. Então, eu tenho a oportunidade de dizer para você hoje que está passando por uma dor, não importa se é a dor do luto, da perda de alguém que você ama muito, a dor de um término, a dor de uma perda material. A dor é aquela que você está vivendo naquele momento. Se você está vivendo essa dor, eu te digo com propriedade, caminhe junto com Jesus. Ele vai tornar o fardo mais leve e com ele tem solução. Você enxerga a luz. Não desista, não caminhe sem Jesus, porque senão vai ficar muito mais difícil. Aleluia! É Que isso aí. mensagem poderosa. Luciana, e você falou, né? E eu até tinha feito essa pergunta a você, se na época que aconteceu tudo isso com a tua filha, se ela era a filha única naquele momento. Sim. E quando você começou esse testemunho, você falou que durante o parto, você perdeu ali todo o lado direito, né? Isso. Que era do útero. E como que você conseguiu engravidar? Você fez algum tratamento? Como que foi? Nenhum tratamento. Foi pela misericórdia e poder de Jesus. Meu Deus, mais um milagre aí, hein, Laine? Pois é. E depois veio mais um. Veio mais um. Nesse período em que eu comecei a caminhar e comecei a submergir aquela escuridão e comecei a caminhar com Jesus,
sob os braços de Jesus, um dia eu tive um sonho com a minha filha, né? Deus me permitiu ter um sonho com a minha filha, porque eu queria fazer algo diferente, eu não queria carregar só aquela dor, eu queria viver alguma coisa diferente. Eu tive um sonho com a minha filha, e neste sonho a minha filha falava para mim: mamãe, mais amor a Deus e mais amor ao próximo. Eu acordei desse sonho e falei: meu Deus, mas como assim mais amor? Mas eu já amo o próximo, eu já amo o Senhor, como assim? Eu não entendia. E eu sentia muita tristeza quando eu lembrava do local onde a Letícia havia morrido, né? Porque infelizmente 4 anos antes da Letícia nós já havíamos perdido um primo no mesmo hospital. Então quando eu pensava naquele lugar, me remetia à dor. Eu falei: quer saber? Tá perto do Natal, eu vou me reunir com a minha família, nós vamos comprar brinquedos e vamos levar no hospital. Então, no lugar que me causa dor, eu vou levar amor. Isso é amor a Deus, isso é amor ao próximo. E aí eu acabei, né, eu liguei lá no hospital, vi a quantidade de crianças, eu tinha abandonado o trabalho, eu saí do trabalho nesse período de luto, só o meu marido estava trabalhando. Então eu falei: vou divulgar no Facebook, né? É uma rede social, eu tinha muitos amigos, eu divulguei. E neste ano de 2014, onde nós iniciamos o projeto Vai Valer a Pena, nós entregamos mais de 2.000 brinquedos entre a Santa Casa, o Itaci, que é o Instituto do Câncer, de Tratamento do Câncer do Hospital das Clínicas, e em comunidades carentes. Mais de 2.000 brinquedos nós entregamos. Então, dessa dor saiu um projeto? Saiu um projeto. Mais um filho? Mais um filho. E por que vai valer a pena? Na semana que a minha filha voltou para Jesus, eu peguei o computador para fazer uma montagem, para que meu marido fizesse uma montagem com as fotos dela, e o computador não havia sido desligado, ele estava pausado em uma música no YouTube, que era a música Vai Valer a Pena, do Livres para Adorar. E quando eu ouvi, tinha tudo a ver com o momento que eu estava vivendo, com o que nós estávamos vivendo, e eu creio piamente que um dia eu vou me encontrar com a minha filha e nós vamos cantar para Jesus juntas. Então essa música tem um significado muito especial na minha vida, porque ela não só traz uma mensagem do momento que eu estava vivendo, mas do momento em que eu espero um dia merecer, que é estar junto a Jesus. Que linda essa mensagem, né? Da dor a gente acaba tirando ali um propósito, né? E hoje você poder voltar nesses locais, né? E eu acredito muito nisso, né? Que é o poder do ressignificar aquela dor, né? Que você viveu naquele local e poder levar amor, poder levar um presente que muitas vezes a pessoa, quando você está com um ente hospitalizado, você sabe que por mais que esteja na rede pública, os custos são altos, envolve alimentação, transporte, um monte de coisa, né? E um carinho vindo de fora, muitas vezes, é a resposta de orações, é a resposta de Deus, é ser um anjo na vida de uma pessoa, né? Parabéns por esse projeto. Obrigada. Ver a sede de viver das crianças doentes me deixava constrangida do período que eu havia passado pedindo para ir embora. Então, assim, isso me constrangeu muito, me ajudou também. Então, assim, as crianças do hospital me ajudaram mais do que nós fizemos para elas, com um abraço, com uma oração e com um brinquedo. Então, foi mais um degrau que eu consegui subir no meu processo de ressignificar. Neste período, com o projeto, cuidando da minha família, já mais sociável, porque a gente reaprende, né? Sim. Depois de uma perda, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente aprende a caminhar, a falar, a se socializar. Então, assim, a gente vai aprendendo a viver. Então, neste processo, como o Emerson estava falando, no parto da Letícia eu já tinha, né, perdido 50% de chance de engravidar, e engravidei naturalmente do Fernando.
E 2 anos depois da partida da Letícia, eu engravidei novamente, de forma natural. Também, assim, foi um milagre que nós não esperávamos, mas foi um presente, uma bênção, e eu não tenho nem como agradecer a Deus por esse presente. Foi o start, foi quando eu saí e consegui respirar, né? Quando os meus olhos se fecharam para a escuridão e eu comecei a olhar para o presente que Deus havia me dado, para minha família, para saber que Deus tem ainda muito para mim e que eu tenho ainda muito para oferecer para Deus também. O romper da metamorfose, né? Se a gente for É, levar ali o tempo da lagarta e você foi pro seu casulo, ficou lá no escuro Sim, e de repente a borboleta fala assim: é hora de sair, vou voar. E sim, chega ali o brilho da esperança de uma nova criança no lar, não tem jeito. Uma criança, seja a circunstância que for, ela transforma toda uma casa, né? Trazendo sim. ali a renovação, é vida, é esperança, é amor. E vocês tiveram a oportunidade, né, de ter mais um anjinho ali dentro de casa. Eu imagino como deve ter sido para todos que estavam à sua volta também, ver esse seu romper, né, essa metamorfose que você viveu nesse longo período. Sim, as pessoas acham que eu sou muito frágil, né? Que eu sou. Quem olhava para mim achava que eu não ia sobreviver, que eu não ia aguentar. Mas só existe um para poder fazer, determinar isso, né? E pelo poder dele e pela palavra dele, eu consegui, graças ao poder, ao amor de Deus, à intercessão dos amigos, daqueles que me conheciam, dos que não me conheciam, mas eu consegui, né? E eu achava de verdade, eu tô falando isso para vocês, e quem é meu amigo e quem me conhece pode ratificar o que eu tô falando. Eu achava que nunca mais eu ia sorrir, que não existia felicidade mais, que pudesse, que eu nunca mais ia ter esperança, que eu não ia ter desejos, que eu não ia ter, não querer mais nada na minha vida. E hoje eu sou feliz, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família linda, tenho um marido que me apoia, que me ama, que cuida, que é especial, que foi fundamental nesse período também, que foi quem segurou as pontas, quem esteve do meu lado, porque muitos casamentos não conseguem se manter em um período de Sim. luto, muitos não conseguem entender, e o meu marido, ele é maravilhoso, ele é um marido maravilhoso, é um pai maravilhoso. O Fernando, que quando eu engravidei da Letícia, ele falou: mãe, eu vou ser irmão de novo. Eu falei: vai, meu amor. Então, o Fernando, que é um rapaz completamente saudável, que ama Jesus, que se batizou recentemente, que fala sobre Jesus, é um grande amigo, é um protetor. O Fernando é maravilhoso. E o Rafael, né, como Deus, como o nome dele fala, Deus curou, é que consolidou a cura da nossa família, que consolidou a felicidade e a alegria e o poder de Deus na nossa Que família. lindo, glória nome a Deus. profético, né? É, nós já estamos nos aproximando aqui do final do episódio, mas assim, eu acho que é, uma das histórias mais bonitas de ver da questão da superação. Mas gerar um testemunho dói. E as pessoas, né, às vezes entram em contato com a gente para participar, né? A gente pega algumas indicações e outras pessoas enviam mensagens e tal. E muitas vezes as pessoas que entram em contato, elas não estão alinhadas com o propósito desse trabalho que a gente faz. Que é justamente assim, eu tenho certeza que, independente de alguém que está nesse processo, ou ou quer ajudar uma outra pessoa a sair desse período de luto, qualquer pessoa que está assistindo esse episódio agora, ela, ela, ela pode não estar ligado exatamente ao luto, mas ela entende que ela pode superar qualquer tipo de problema que ela está passando, qualquer desafio que ela está passando nesse Sim, momento. Então, assim, esse é o verdadeiro propósito aqui desse canal, do podcast Eu Sou Milagre. Se você está chegando aqui
hoje através desse testemunho. Explore aí as nossas playlists aqui nas nossas páginas, que ali tem tipos de testemunhos de pessoas que saíram do vício, né, Elaine? Sim. Superaram traumas, ou caso, como foi desse episódio aqui, de luto, sucesso empresarial, falamos sobre até como emagrecer segundo a Bíblia. Eu já perdi 16 quilos depois desse episódio. Então, assim, aqui é um canal completo de testemunhos e histórias de superação. Estamos em todas as redes sociais. É só você procurar ali por podcast Eu Sou um Milagre. Esse episódio está sendo gravado aqui na Tizan, em Alphaville. E se você, de alguma maneira, quer se conectar com a gente, como eu falei, mande mensagens, mas a tua história tem que sempre não ser para você, não para gerar um corte para você, Sim. mas sempre para ajudar o outro. Não é verdade, Elaine? Sim, porque é difícil encontrar propósito no meio da dor, né? E você conseguiu transformar isso num lindo projeto que hoje eu acredito que te conecta com pais e mães que muitas vezes também não vão ver os seus filhos sair daquele hospital, né? Seja na Páscoa, no Dia das Crianças, perto do Exato. Natal. Então você pode usar essa sua dor para estender a mão, ou como a nossa amiga Roberta Sara fala, né? Jogar a cordinha para as pessoas saírem do fundo do poço. E isso é Verdade. lindo demais. Parabéns pela superação que você ainda vive, né? Isso, Acredito que a gente é um ser em constante transformação. sim. Parabéns de ter tido essa coragem. Parabéns para sua vizinha por ter sido sensível à voz de Deus e ter ido Sim. lá te entregar uma bala que hoje ela descobriu que você nem gostava, né? Mas que tinha um propósito. Então, a sua dor deve ter sido semelhante à dor de Deus quando ele entregou o seu filho naquela cruz para nos salvar e nos redimir de todo pecado, né? E hoje ter essa linda história de superação aqui contada com esse brilho nos olhos, porque seu rosto mudou quando você falou do vai valer a pena. Sim, E eu tenho certeza que Deus vai valer a pena cada lágrima que Vai. você derramou. vai. Eu acho que para a gente consolidar o quão grande é o amor de Deus, ontem a minha filha teria feito 25 anos. Há alguns anos atrás, quando eu vivia na escuridão, eu nem saía de casa. Eu não falava com ninguém, eu postava textos gigantes de tristeza, de como eu estava sofrendo. E hoje, graças a Deus, o sentimento é diferente. A dor não me paralisa. A dor me motiva a amar a Deus e a ter Ele comigo todos os dias para que eu não caia mais. Amém. Glória Amém. a Deus. Comente aqui embaixo qual foi a parte desse testemunho que mais te impactou. Não deixe de deixar aquele like também e se inscrever no nosso canal, né, Elaine? Sim, com certeza. E nos siga em todas as redes sociais. Você que gosta também de Spotify, TikTok tem os cortes, não tem dancinha. Não tem dança. A Elaine não deixa dançar lá no TikTok. Ela não Tem deixa. o Instagram e também indique, compartilhe esse link, né, com pessoas que você sabe que está vivendo um momento, ou às vezes a dor nem se aproxima de tudo isso que essa mãe veio aqui hoje compartilhar conosco, mas a pessoa está presa num redemoinho de sofrimento que ela não enxerga uma saída. Compartilhe esse link com ela, quem sabe possa haver uma esperança, uma luz no fim do túnel. Deixando um grande abraço para nossa amiga Roberta Sara, que recentemente nós estivemos lá no lançamento do livro Saradas para Sarar, aqui na livraria Travessa. Isso. E foi muito lindo estar lá com ela, com o marido, o Paulo, né? O Paulo, um Paulinho. grande amigo que a gente tem também. Você quer deixar um abraço para alguém, Luciana? Para os meus amigos, para Roberto e para o Paulinho. Comprem o livro, vocês vão ser muito edificados com o livro Saradas para Sarar. É um testemunho maravilhoso. Quero deixar um abraço para o meu marido, meu maridão, meu filho Fernando, Rafael e para minha prima Cíntia, carinhosamente Chuchu. É isso aí, pessoal, e eu te espero na próxima semana.